O fim do Ministério do Trabalho é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A conversa foi gravada na última sexta-feira. Para falar sobre o fim do Ministério do Trabalho no Brasil, eu entrevisto José Pastore, professor titular aposentado da Faculdade de Economia e Administração da USP e é também presidente do Conselho das Relações do Trabalho da FEComércio São Paulo. Professor, muito obrigada por estar aqui num momento de grande expectativa, de muita incerteza, novo governo, um quadro que o Brasil já viveu várias vezes. Bolsonaro já havia anunciado que pretendia a redução dos ministérios, já compôs um ministério de 22, com 22 figuras, diminuiu de 29 para 22. Verdade que não são os 15 que ele pretendia, mas já houve uma redução. E há alguns aspectos polêmicos, dentre eles a questão da extinção do Ministério do Trabalho do Brasil, que foi anunciado por Onyx Lorenzoni como certo que isso vai acontecer. Eu quero saber se essa decisão gera incerteza sobre o futuro do direito do trabalho no Brasil. Bem, Maria Lídia, o Ministério do Trabalho tem muitas funções, muitas. Eu não sei ainda exatamente para onde vai cada uma dessas funções. O Ministério do Trabalho cuida, por exemplo, de aprendizagem, cuida da carteira de trabalho, que muitos dizem que podia ser transformada num cartão eletrônico, é verdade. Ele cuida, por exemplo, do registro de estrangeiros que pretendem trabalhar aqui, precisam de uma autorização. Ele cuida de uma área muito importante, que é a fiscalização do trabalho. E dentro da fiscalização, uma área que ainda é mais importante do que qualquer outra, que é a fiscalização da saúde e segurança do trabalhador. Questão da saúde, né? Então, há muitas funções. Ele tem programas de emprego também. Ele administra 2 fundos importantes, o Fundo de Garantia, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ainda não se tem notícia exatamente para onde vai cada uma dessas funções. Parece que o registro de sindicatos vai para o Ministério da Justiça, o que me parece apropriado. Ele pode fazer isso. Parece também que a questão de fundo de garantia e fundo de amparo ao trabalhador vão para o Ministério da Economia. Sim. Também é apropriado, porque eles podem gerir esses fundos de uma maneira eficiente. Parece que geração de emprego também vai para o Ministério da Economia, que também está apropriado, porque o Ministério do Trabalho hoje, que tem a responsabilidade de gerar emprego, ele não tem os instrumentos que geram emprego, como é, por exemplo, estimular o investimento, estimular o crescimento econômico. Agora, as outras funções ainda precisam tem uma ser nebulosa definido para a gente poder ter uma avaliação Mas, completa. professor, tem alguma coisa ainda sobre a instituição que eu gostaria de falar, antes da gente centrar um pouco nessas múltiplas funções? A instituição, o Ministério do Trabalho, né, ele tem o quê? Quase 90 anos. Sim. O Ministério do Trabalho, ele cumpria a missão de canal de expressão dos trabalhadores? Bem, a parte principal aí é a parte de fiscalização, para poder garantir as proteções dos trabalhadores. Sobre regras e direitos trabalhistas? Sobre direito trabalhista, sobre normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, isso, sobre a questão do trabalho escravo, sobre o trabalho infantil, que são diversos aspectos da fiscalização. São 2.000 e tantos fiscais do trabalho hoje que cuidam disso. E eles fazem isso aqui, esse trabalho, junto com os membros do Ministério Público do Trabalho, que são mais ou menos uns 700, né? Então, vamos dizer, grosso modo, estamos aí com 3.000 pessoas que cuidam do compliance da legislação trabalhista. Isso precisa continuar. Pode ir para um ministério, pode ir para outro, mas isso tem que continuar. Sim. Porque é por aí que você... Mas cumpria essa finalidade? Eu acho que sim, eu acho que de um modo geral ele estava... Não, eu estou colocando assim, né, como quem questiona, até porque para muita gente com quem eu já tenho conversado, até entrevistado, tem dito que o Ministério do Trabalho foi perdendo relevância e se tornou um palco
ali de muita corrupção, de muita maracutaia, de cabide de emprego para interesses políticos, partidários, que houve um desvirtuamento na instituição das suas finalidades e funções. E isso aconteceu, nós sabemos que de fato aconteceu. Isso justifica a extinção do Ministério do Trabalho? É claro que só isso não pode justificar o término de toda a estrutura do Ministério do Trabalho. Se há corrupção, vamos cuidar da corrupção, não é isso? Vamos eliminar a corrupção. A imprensa noticia todo dia propinas para registro de sindicatos, não é? No Ministério do Trabalho. Há pouco tempo, até o ministro interino acabou sendo preso. Nossa, houve um escândalo aí. Houve um escândalo muito grande. Então, isso é conhecido. Agora, só isso não é razão. Agora, quer dizer, corrija-se o... corrija-se e mantém. Mas, por outro lado, se você mantém um Ministério do Trabalho sem as garras para poder gerar emprego, sem as ferramentas para gerar emprego... Mas é o Ministério do Trabalho que não tem as ferramentas e as garras, ou é isso da dificuldade para a geração de emprego é algo que é consequência de política econômica, de mandos e desmandos em outras instituições de governo? Não, é claro que... Também. Claro, Maria Lídia, emprego é resultado de investimento, de crescimento econômico, que isso compete à sociedade como um todo e a vários órgãos do governo, não é? Mas, digamos... Para traçar políticas de emprego, você pode privilegiar certos setores que têm um potencial maior de gerar emprego do que outros. O Ministério do Trabalho, mesmo que ele decida privilegiar esses setores, ele não tem instrumentos para poder falar o seguinte: olha, o governo, através das linhas de crédito, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, dos vários fundos, o governo vai investir mais nesse setor. Não tem hoje ou nunca teve? Eu acho que nunca teve. Nunca teve. Eu trabalhei... Foi sempre o Ministério acessório? Em 1979 a 85 eu trabalhei no Ministério do Trabalho. Nós não tínhamos esses instrumentos. Basicamente, nós tínhamos os instrumentos da fiscalização. Se você pegar os países avançados do mundo, em geral, quem cuida de política de emprego tem dentes para poder exatamente fazer acontecer. E por isso que ele está muito mais ligado às políticas de emprego, aos ministérios da economia, do que propriamente ao ministério cartorial, digamos assim, para registrar sindicato, registrar convenção coletiva, acordo coletivo, fazer estatísticas do trabalho. É uma coisa mais burocrática. São coisas muito mais da área administrativa do que propriamente de política econômica. Agora, professor Pastore, dá para apontar um fator desencadeante que acabou levando a isso que resultou o Ministério do Trabalho, que esses escândalos aos quais aí nós já nos referimos aqui, mostraram que desvirtuou, que tomou outros rumos, que levou a desvio de dinheiro, de FAT, sabe, coisas muito graves aconteceram. Teve um fator desencadeante? Eu tenho a impressão que a conduta das pessoas está muito ligada à sua formação moral, formação cívica, ao espírito democrático, respeito às leis. Eu acho que quando você coloca pessoas que não são muito trabalhadas nesses campos, não foram bem formadas nesses campos, elas ficam tentadas. Porque, veja bem, eu podia dizer para você, olha, na raiz de tudo está a contribuição sindical obrigatória, porque ela era obrigatória, né? Sim. Como ela era uma contribuição obrigatória, todo mundo disputava para fundar um sindicato para ter essa contribuição. Então eu podia dizer para você, isso aqui está na raiz da corrupção. Quer dizer, sindicato que não representava nada nem ninguém. Exatamente. Podia dizer isso, mas eu não digo porque a contribuição sempre foi obrigatória. No passado não existia isso aí. Depende das pessoas, depende dos valores, da formação cívica. Bom, isso em todas as instituições, em qualquer lugar, qualquer setor profissional, em qualquer área. Mas é por isso que eu não tenho uma resposta para você para dizer o fator desencadeante, são as pessoas. Quer dizer, não houve uma circunstância que predispusesse a distorções que aconteceram comprovadamente. O que havia era uma tentação, contribuição obrigatória, pessoas disputando ali para criar sindicato. Espera um pouco, eu vou passar na frente e vou cobrar alguma coisa.
Mas essa tentação Mas o sempre conluio com o houve. Ministério do Trabalho, porque o papel fiscalizatório era do Ministério do Trabalho, nesse sentido, Sim, mas né? Porque a diplomação dos sindicatos... Mas me parece que os grandes escândalos não são na fiscalização, não, mas são na concessão dos registros. Sim, e a concessão, sindicais. quem concede? É uma secretaria específica do Ministério do Trabalho, Dentro do Ministério que se do chama Trabalho. Secretaria de Relações do Trabalho. Sei. Houve muita distorção, ficou feio, né? Ficou muito feio. Bom, mas de qualquer forma, eu não sei, eu sinto um pesar muito grande, eu não sei se isso é saudosismo, por ter incorporado que o Ministério do Trabalho foi conquista. Sim. Né, de ter uma instituição que cuidasse dos interesses da produção, da relação do trabalho, empregador-trabalhador e de todas as outras funções que o senhor já rolou muitas delas aqui. E a fiscalização né, das condições do trabalho no país. Isso tem que continuar que não é meio de morte, existir. é meio de vida, né? Isso. Tem que continuar a existir isso aqui e tem que ser moralizado, né, o máximo possível para ser eficiente. A economia só vai funcionar bem quando há respeito às leis, sejam elas quais forem. Bom, e aí, essa questão da fiscalização e do combate ao trabalho escravo, que por incrível que pareça, no século XXI, de repente sai aí a notícia, descobriram. Né? Pessoas em condições de trabalho escravo, a exploração da mão de obra infantil. Quer dizer, o Ministério do Trabalho tinha lá suas comissões de fiscalização, tudo isso. Como é que é isso? O senhor tem alguma informação vai ficar nas mãos de quem isso? Vai ser da Justiça, da Segurança? Essa é a dúvida que eu ainda tenho. Ainda tem, essa aí não sabemos nada. E é gravíssimo, né? Ainda não sei, né? Porque essa é uma função muito importante. É imprescindível, alguém tem que desempenhar esse papel. É o papel do compliance. Agora, os sindicatos estão preocupados, estão muito preocupados com a extinção do Ministério do Trabalho, exatamente a interlocução sobre a valorização do salário mínimo. Essas são as coisas, os direitos trabalhistas, né, de interesse tanto do trabalhador como do empregador. Existe aí uma ansiedade, tem razão de ser essa preocupação, essa ansiedade? Eu acho que essa ansiedade só pode ser atenuada quando se souber exatamente quem vai fazer o quê. As funções principais de fiscalização vão ficar onde? No Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, no Ministério dos Direitos Humanos. Para onde que vai tudo isso aqui? Então, precisamos esperar algum tempo aí para poder saber se essa ansiedade tem justificativa ou não. Bom, o senhor já citou o Ministério da Economia, Ministério da Justiça, e parou aí né, em relação às possíveis entidades que fariam a absorção das múltiplas funções do Ministério do Trabalho. E Ministério da Cidadania é um deles que também pode ter absorver algumas dessas funções? Pode, porque as funções não podem ser deformadas ou deturpadas, elas têm que ser exercidas de acordo com a lei. E a lei será a mesma, tanto num ministério quanto no outro. Então, essa obediência à lei tem que ser seguida, porque o governo tem um papel importante nessa digamos, regulação. E no seu olhar, o senhor assim tão experiente né, nessa questão das relações do trabalho, o fatiar e distribuir as funções do Ministério do Trabalho, isso pode implicar prejuízo ao trabalhador? Olha, se for realizado com eficiência, não há muita importância. E o que é a eficiência? Quando o senhor fala eficiência, é o quê? Eficiência é você... Eficiência, no campo da fiscalização, você atuar de uma maneira clara, com transparência, ter uma conduta pedagógica. Na primeira visita, você dá uma chance para aquele infrator. Olha, a não ser que seja uma infração muito grave, né? Olha, você tem que corrigir. Na segunda visita, você autua, corrige. Isso,
você pode fazer em qualquer ministério, né? Mas e fatiar e essa distribuição, isso pode trazer um comprometimento para a agilização dos processos, que são múltiplos e são intrincados. Uma coisa está lá na economia, tem que ir lá na economia. Não, você tem que ir lá na justiça. Não, você tem que ir no Ministério da Cidadania. Isso pode trazer um processo administrativo muito emperrado? Bem, quem ficar com a fiscalização tem que ficar com o processo todo. Não pode fatiar o processo. Então a pessoa, onde que está a fiscalização? Digamos, está no Ministério da Justiça. Tudo bem, lá está o processo completo. E ele tem que recorrer ali. A agilidade será a mesma, tanto para você no Ministério do Trabalho quanto lá, respeitado esse conjunto que é o processo. O processo tem suas etapas, tem suas regras, tem sua regulação. Isso precisa ser preservado. A questão da competitividade, ela é invariavelmente colocada, né, há um consenso sobre a necessidade urgente da retomada do crescimento da economia, mas sempre aparece a qualificação, a barreira que existe na questão da qualificação do trabalhador brasileiro para ser absorvido num mercado de trabalho competitivo. E aí entra assim, quem que vai fornecer cursos de requalificação, de treinamento, para que o trabalhador brasileiro possa se enquadrar num processo mais competitivo e mais representativo? Bem, a competitividade depende da produtividade, né? E produtividade depende de vários fatores. A qualificação do trabalhador é um deles, como você citou, mas a qualificação do empresário é outro também. Uma outra coisa importante para a produtividade é a tecnologia que a empresa tem. A outra é o modo que ela se organiza. Não é só, então, treinamento e qualificação do trabalhador. Não é. Então, é um conjunto de fatores que determina a produtividade. Pelo que eu entendo, o Ministério da Economia, do futuro ministro Paulo Guedes, está criando uma Secretaria de Produtividade. E essa Secretaria da Produtividade vai englobar todos esses aspectos, inclusive a qualificação do trabalhador. Sim. Quer dizer, ele passa a ser um instrumento da área econômica, porque ali você tem mais condições para poder atuar em todos esses elementos aqui. Por exemplo, o Sistema S. O Sistema S tem um papel importante na formação das pessoas, do capital humano. Sim. As escolas técnicas federais também têm um papel importantíssimo. Esse secretário da Produtividade terá que olhar, não é só para a tecnologia, não é só para tributo, não é só para a infraestrutura, mas também a qualificação do trabalhador. Ele terá uma sobrecarga de trabalho bastante apreciável. Agora, a última questão, ainda sobre a representatividade do trabalhador através dos sindicatos. Com a extinção do Ministério do Trabalho, com uma mexida profunda, tanto pela reforma trabalhista, como por essa distribuição de fatiamento e distribuição das múltiplas funções exercidas pelo Ministério do Trabalho. Sindicatos brasileiros têm uma perspectiva de fortalecimento ou de esvaziamento? Bem, pelo que eu vi no programa de governo do presidente eleito, ele quer fazer uma reforma sindical. E ele quer tornar os sindicatos mais concorrenciais, mais competitivos e mais representativos dos seus filiados. Porque hoje, o sindicato, eu estou falando hoje, mas eu devia falar ontem, antes da reforma trabalhista, o sindicato tinha uma contribuição sindical compulsória, ele recebia isso e não tinha nenhuma obrigação de fazer absolutamente nada. E recebia isso. Como acabou essa contribuição, para ele sobreviver, ele terá que fazer alguma coisa. Quer dizer, vai ter com a contribuição do trabalhador, se o trabalhador quiser. Se quiser, assim como do lado da empresa, a mesma coisa. Então, pelo que eu entendo, o presidente eleito quer fazer um novo regime de mais liberdade sindical, acabando com essa ideia de um sindicato só por categoria profissional. E isso fortalece ou esvazia o sindicato? Isso, ao longo do tempo, deve fortalecer de uma maneira muito expressiva. Mas vai passar inicialmente por um processo de esvaziamento? No modelo no atual, primeiro momento, sim, porque você vai estar tendo
um desfalque, digamos, por causa do término da obrigatoriedade da contribuição sindical, e até que eles consigam arranjar alguma outra forma de sustentação financeira, vai. Eu acho que nos próximos 2, 3 anos, muitos sindicatos vão morrer, outros vão se fundir, outros vão se filiar a entidades mais amplas. Nós vamos ter muita mudança nisso. Agora, um regime de liberdade sindical, onde você abre a concorrência entre os sindicatos, onde eles têm que lutar para poder representar os seus filiados, tende a fortalecer os sindicatos. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Nada. Muito importante. Muito Nesse obrigado. momento de mudança, que nós entendamos mais, né? Precisamos de subsídios para a compreensão. Agradeço Muito a obrigada, boa oportunidade. noite. Bom Obrigada. Natal para você.